Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao meu canal mais uma vez. Para mim é um grande prazer, uma grande alegria estar aqui com vocês novamente, conversando, sobre assuntos espirituais, coisas importantes, para o nosso progresso espiritual. Meu nome é Clodoaldo Feitosa, para quem não me conhece ainda, e como vocês sabem, eu sou ex-testemunha de Jeová, eu também sou ex-católico e sou um estudioso independente da espiritualidade. Meu ponto de vista sobre as religiões, como eu já falei, em outros vídeos, é o seguinte: para mim não existe nenhuma religião falsa e nenhuma religião verdadeira. Todas as religiões são escolas que têm por objetivo reconectar o homem com Deus. Então, por esta razão, eu decidi respeitar todas elas. Eu tenho as minhas crenças pessoais, mas quero respeitar as crenças de todas as pessoas. Eu também gostaria de dizer para você, que eu não sou a boca de Deus, também não sou o único canal de Deus aqui na Terra, como afirma o corpo governante. Para quem conhece a linguagem da Testemunha de Jeová, eles dizem isso, que são o único canal de Deus na Terra. Então eu não sou isso. Portanto, o que eu estou falando aqui nesse vídeo são minhas ideias pessoais, tiradas de diversos estudos, e por essa razão eu também não quero que você seja meu seguidor religioso. Eu me considero eu mesmo o centro da minha religião e o único seguidor. Portanto, o que eu falo aqui, se servir para você, eu vou ficar muito feliz. E se não servir, você também tem toda liberdade para rejeitar as minhas ideias. Eu não tenho objetivo de discutir com ninguém, não me interessa isso, ao contrário. O meu trabalho é um pouco diferenciado, porque, como vocês sabem, os sites ditos apóstatas, ou seja, os sites que falam das Testemunhas de Jeová, o único objetivo desses sites é fazer com que aquelas pessoas que fazem parte dessa religião conheçam coisas que lá na religião não se fala, que são coisas que a religião esconde oficialmente. E aí a pessoa que está estudando esse site descobre essas coisas e vai ficando cada vez mais afastada, Até muitos deles terminam saindo da organização das Testemunhas de Jeová. E a minha preocupação não é com essa parte de fazer com que a pessoa descubra essas verdades que existem sobre a organização. Eu acredito que existem pessoas que fazem isso muito melhor do que eu, Tem muitos estudiosos das Testemunhas de Jeová que sabem, que explicam direito como é cada uma das crenças e sabem contestá-las. O meu objetivo é ajudar testemunhos de Jeová, ex-testemunhos de Jeová, estudantes da Bíblia e pessoas em geral, de qualquer religião que estão estudando sobre espiritualidade. Então, o meu objetivo é ajudar essas pessoas no caminho espiritual, Especialmente no caso das Testemunhas de Jeová, após a saída da organização. Uma vez que essa saída é traumática, é difícil, porque todos os seus anteriores irmãos, param de falar com essa pessoa, então é muito difícil sair da religião e continuar tendo uma fé. Muitos perdem a fé em Deus, deixam de acreditar em Deus e se afastam completamente de qualquer coisa que seja espiritual. Então, o foco do meu trabalho é ajudar essas pessoas a entender que existe sim uma maneira de você ter espiritualidade fora da organização das Testemunhas de Jeová ou de qualquer outra religião. Você não é obrigado a pertencer a uma religião para ter espiritualidade. É esse o foco que eu trato nesses vídeos. Muito embora, como eu já disse, se você quiser fazer parte de uma, ao meu ver, não tem nada de errado. E o tema que eu escolhi para falar hoje com vocês é o seguinte: a autorresponsabilidade espiritual e o progresso. Então nós vamos falar sobre esse assunto. Esse termo autorresponsabilidade espiritual é um termo que eu estou criando, já existe o termo autorresponsabilidade, mas assim, eu estou aplicando agora ao lado espiritual. Então, o assunto é autorresponsabilidade espiritual e o progresso. E o que é isso? O que isso significa e por que esse assunto é importante para nós? O lance é o seguinte: quem é do meio evangélico, mórmon, Testemunha de Jeová, adventista e outras religiões semelhantes, que seguem a Bíblia como guia único, essas pessoas acreditam que todos os males
que aflige a humanidade advém de um famigerado pecado original. Então, todo o mal, a fonte do mal na humanidade do homem, vem do pecado original que teria sido cometido pelo primeiro homem, Adão e Eva, né, aqui na Terra. E que esse pecado seria então herdado por todos nós. De modo que, uma vez que você já nasce herdando o pecado, você não tem como ser um iluminado. Você não tem como ser um ser espiritual iluminado, porque você já herdou o pecado de Adão e Eva. E, portanto, você herdou todas as tendências pecaminosas, você herdou imperfeições, doenças, tendências para o mal, que tudo, segundo essas crenças, vem do pecado original. Além desse pecado causar, né, as imperfeições e todo o mal que existe na Terra, ainda existe uma criatura espiritual que é má, dotada para o mal, e que essa criatura espiritual é um anjo decaído, que todos conhecem como Satanás, o diabo. E que esse ser, que é muito poderoso, né, segundo essas crenças, tem o interesse de fazer com que todos nós, seres humanos, sucumbamos em nossas falhas e para que assim fiquemos afastados de Deus e passemos então a servir a esse ser espiritual. E como consequência para nós, seria uma coisa terrível, uma vez que todos nós temos apenas uma existência, que é essa que nós estamos vivendo, que dura no máximo 80 anos, e que é durante essa existência que nós escolhemos o nosso futuro eterno, quer do lado de Deus, quer do lado de Satanás, o diabo. E para tanto, tudo que a pessoa precisa fazer é obedecer a Deus, para ficar do lado de Deus. E se não obedecer, fica automaticamente do lado do Satanás. E tudo isso ocorre, né, esse jogo todo ocorre com a permissão de Deus. É como se Deus nos colocasse em uma espécie de jogo no qual nós é que temos que provar se somos ou não fiel a Ele. E aí se merecemos ou não a salvação. Então, é dessa forma que essas igrejas, né, a maioria delas, que eu já visitei e vi como eles falam, colocam, né, a questão da espiritualidade e a questão da salvação para os seus crentes. Então, a pessoa que acredita nessas crenças fica impossibilitada, ao meu ver, de progredir espiritualmente. Pois, por um lado, é herdeiro do pecado, que o arrasta para fazer o mal. E, por outro lado, existe um diabo, existe uma criatura perversa espiritual que, com a permissão de Deus, que é o mais grave, pode nos tentar à vontade para assim nós venhamos a cometer o que é mal, cabendo então unicamente resistirmos. Essa forma de pensar, né, traz consequências, ao meu ver. Com todo respeito a quem pensa diferente de mim, né, eu sei que tem essas pessoas, eu respeito vocês, mas eu me considero também no direito de poder expor o que eu acredito. Então, eu respeito vocês, mas acredito diferente, eu penso diferente sobre essa situação. Ao meu ver, essa forma de entender o universo e toda a questão espiritual nos afasta de nossa verdadeira essência espiritual. E eu vou explicar por quê. Ela nos afasta de nossa essência espiritual, especialmente porque tira de nós a responsabilidade pelo nosso progresso moral, social, material e espiritual. Tira de nós essa responsabilidade e coloca em coisas externas a nós, como, por exemplo, o dito pecado original ou a tentação oferecida pela criatura espiritual perversa. Então, nós deixamos de ser responsáveis, porque a única coisa que nos resta é resistir a esse arrastamento do mal provocado por essa criatura ou pelo nosso próprio pecado original herdado. Como você sabe, eu também sou estudioso de escolas espiritualistas e escolas espiritualistas orientais. E no budismo clássico, no taoísmo clássico também, nós não temos, por exemplo, essa ideia de dualidade entre o bem e o mal. Então, a gente vai começar a fazer uma análise agora mais voltada para esse lado espiritualista, né? Eu sei que vocês que me assistem, né, talvez até estejam
surpresos, né? Porque normalmente uma pessoa que vem do meio do Testemunho de Jeová, o evangélico, jamais estuda espiritismo, espiritualismo, essas coisas, né? Pois bem, mas eu estudei, né? E eu queria apresentar aqui um novo entendimento, né? Dessa forma de entender Deus e as coisas. E você, como eu já disse, é totalmente livre para aceitar ou não, né? Você pode continuar acreditando da forma como você acredita. Eu vou respeitar você, como sempre, e eu não acho que por você não acreditar no que eu falo, você vai ser condenado, muito pelo contrário, né? Cada um tem liberdade, Deus nos deu a liberdade gloriosa dos filhos de Deus, e o nosso país é um país interessante, né, que nos dá essa liberdade. Então eu prezo muito por isso, valorizo muito isso, né? Pois bem, nessas visões, nas visões do pessoal oriental sobre Deus, Deus é apresentado de uma forma totalmente diferente da nossa. Nessas crenças, tanto o mal quanto o bem não está em nada exterior a nós. Ao contrário, está tudo dentro de nós. E isso é algo muito semelhante, né, ao que Jesus falou, que eu queria ler com você aqui no livro de Mateus, capítulo 15. Eu vou usar a tradução do Novo Mundo, né? Então, veja aí no livro de Mateus, capítulo 15, que eu achei interessante essa passagem. Se você tiver uma Bíblia aí, qualquer tradução, né? Mas eu uso essa tradução do Novo Mundo porque é a tradução mais utilizada pelo meu público, né, que é o pessoal ex-testemunho de Jeová. Então, Mateus capítulo 15, versículo 18 e 19. Olha só o que diz aqui, ó. Jesus diz, né? No entanto, tudo que sai da boca vem do coração, e essas coisas que tornam o homem impuro. Está vendo? Ele diz aqui, o 19 também. Cadê aqui? Deixa eu achar. Por exemplo, do coração vêm raciocínios maus, assassinatos, adultérios, imoralidade, roubos, falsos testemunhos. Essas são as coisas que tornam o homem impuro. Mas tomar uma refeição sem lavar as mãos não torna o homem impuro. Então aqui Jesus falou, né, que não é o que está fora de nós, né, é o que está dentro de nós, é o que sai da boca, né, o que vem do coração. Então Jesus deixa claro, né, que essa questão do mal está dentro de nós. Mas não é só o mal que está dentro de nós, o bem também. O Buda, né, que conhecido como o Siddhartha Gautama, essa palavra Buda significa iluminado. Então, o Buda não é uma pessoa, só tem uma pessoa, não. Tem vários Budas, né, vários iluminados lá na parte oriental que aceita o budismo. Então, o Buda, o Siddhartha Gautama, que era um mestre espiritual lá da época, lá do Oriente, já dizia aos discípulos dele o seguinte: vós sois Budas, ou seja, vocês são iluminados também. A única diferença entre mim e vocês é que eu já sei disso. Ou seja, ele tinha ciência, ele já tinha atingido a iluminação espiritual e disse aos seus discípulos que o que faltava neles era apenas saber disso também, ter esse conhecimento, né? E Jesus falou algo semelhante também, né, quando ele disse assim aos seus discípulos: tudo o que eu faço, vocês também podem fazer, desde que exerçam fé em mim. Ou seja, Jesus estava dizendo que os discípulos dele também tinham condição de fazer coisas espiritualmente elevadas, assim como Jesus fazia. Portanto, para os orientais dessas correntes filosóficas, Deus está dentro de nós. Ou seja, nós somos manifestações de Deus aqui no plano material. Então nós podemos ser para eles tanto o bem quanto o mal. É interessante essa visão, que ela não é externa, ela é interna a nós. E para ilustrar isso, né, tem aqui a história, né, de uma história lá do Oriente, história Zen, que diz o seguinte: havia um samurai, né, que é um soldado do imperador, e esse samurai foi consultar um mestre espiritual, e quando chegou lá, né, o samurai era uma pessoa forte, né, que tinha aquele orgulho de ser alguém que defendia o rei e tudo mais, então tinha todo um orgulho ali em volta. E esse samurai chegou para o mestre espiritual, que estava lá, né, fazendo a sua meditação, e perguntou assim: mestre, existe mesmo essa coisa de bem e mal?
né? Existe mesmo essa questão de céu e inferno? Né? Como é que o senhor poderia me explicar isso? Aí o mestre, né, olhou para o samurai e disse assim: quem é você para me perguntar essas coisas? Então o samurai já ficou, né, chateado com isso, né? O orgulho veio à tona. Aí ele disse assim: ora, eu sou o samurai, eu sou um soldado do imperador. E o mestre disse o seguinte: você, com essa cara, você parece mais um mendigo. Nessa hora, subiu o furor, né, do samurai. Ele tirou a sua espada e ia, né, golpear o mestre espiritual. Foi nesse momento que o mestre, né, falou assim: abriram-se as portas do inferno. E aí, né, o mestre, o samurai, né, entendendo então o ensinamento, né, do mestre, entendeu, né, a questão, aí guardou a espada, né, agradeceu ao mestre, disse muito obrigado e se afastou. E aí o mestre falou o seguinte: e nesse momento abriram-se as portas dos céus. Então veja como a história é interessante, né, que ela mostra que o bem e o mal está dentro de nós, e é aquilo que a gente alimenta. O que a gente alimenta mais é o que se sobressairá. E você sabe muito bem disso, né? Nós temos dentro de nós o bem e o mal. Nós podemos alimentar aquilo que é bom em nós ou alimentar aquilo que é mal. Ao lermos a Bíblia com atenção, no momento da criação do homem, né, segundo mostra lá a história em Gênesis, a história de Adão e Eva, nós percebemos que Deus formou o homem do pó do solo e soprou em suas narinas o fôlego da vida, conforme fala Gênesis 2, 7. E para entender com base nesse texto, né, nós podemos entender que nós somos formados de dois elementos: um elemento material, que é o corpo físico, e um elemento espiritual. Porque você vê que lá fala que Deus ele formou o homem do pó do solo, ou seja, dos elementos materiais, e depois soprou o fôlego da vida. Então esse fôlego da vida denota um elemento espiritual, alguma coisa etérea, né, que entrou naquela matéria inerte e tornou então o homem uma alma vivente. A parte material é constituída então pelo corpo físico, né, este corpo que nós temos, que é feito de matéria densa. Já a parte espiritual seria então constituída de outro tipo de matéria, uma matéria mais tênue, que constitui o corpo espiritual. Ambos se reúnem, né, num só lugar, né, e aí nós passamos a existir. Entretanto, um é independente do outro, né? Ou seja, o corpo físico deixa de existir, mas o corpo espiritual permanece. Nós já existíamos antes de vir a integrar esse elemento material como espíritos e habitávamos dimensões espirituais. Após a nossa morte, haverá novamente uma separação entre a matéria e o espírito, e voltaremos então a habitar planos espirituais, ou céu, né, como muitos conhecem, até que nós retornemos novamente, né, a essa matéria física para uma nova experiência com o fim de aperfeiçoamento da nossa consciência. Né? Então é isso que delineia-se na história da criação. Vamos ver aqui, por exemplo, em João 3. Abra aí a sua Bíblia agora em João 3, que é um dos textos onde Jesus dá uma resposta a Nicodemos, que para mim é um dos textos mais confusos que tem na Bíblia. Eu acho até que quem escreveu o texto ou não entendeu o que Jesus falou, ou foi mal traduzido ou mal interpretado, porque se você ler todo o texto, é muito difícil de entender o que está escrito ali. Talvez nem tenha certa lógica, mas vamos ver, né? João 3, deixa eu achar aqui. É no momento que Nicodemos conversa com Jesus. Aí você vai ver aqui o que Jesus falou. João 3, 3 ao 7, diz assim: em resposta, Jesus disse: digo-lhe com toda certeza, a menos que alguém nasça de novo, não pode ver o reino de Deus. Nessa parte do texto aqui, muitas igrejas vão interpretar isso aqui como batismo, né? Mas Jesus deixou bem claro que a menos que alguém nasça de novo. E depois, o que aconteceu? O Nicodemos lhe perguntou: como um homem pode nascer quando já é velho? Será que pode entrar no ventre de sua mãe e nascer outra vez? Jesus respondeu: digo-lhe com toda certeza,
a menos que alguém nasça da água e do Espírito, não pode herdar o reino de Deus. Nascer da água, alguns ainda interpretam como sendo o batismo. Mas se você for lá no começo, em Gênesis, você vai ver que quando Deus estava criando, fazendo os animais, né, ele disse assim: produzam as águas almas viventes. Então, quando Jesus aqui falou nascer da água, ele estava se referindo a nascer da matéria, a renascer como corpo material. E aí depois ele fala, e nascer do Espírito. Nascer do Espírito significa nascer, o Espírito retornar ao plano material usando um novo corpo. Se você ler o restante, né, do capítulo 3, você vai ver como Jesus discorre ainda mais sobre esse assunto. Só que, como eu falei para vocês, é um texto um pouco confuso, porque eu acho que a pessoa que escreveu não conseguiu entender o que Jesus falou. Até porque naquela época era difícil entender esse assunto, essa questão, né, da vida após a morte. Porque os judeus, eles acreditavam que a recompensa deles ia ser aqui mesmo na terra, e que o reino de Deus era a terra prometida. Então eles não tinham essa perspectiva de vida futura, de vida após a morte, né, que Jesus veio trazer com a sua própria morte e eventual ressurreição e aparição aos discípulos. Então eles não tinham essa ideia. Por isso que ficou um pouco difícil de entender o texto, mas você pode ler a si mesmo. Então, para entender melhor, é o seguinte: nós fomos criados inicialmente como espíritos simples e ignorantes, e é através das experiências na matéria, o que nós chamamos de encarnações, que o nosso espírito vai evoluindo pouco a pouco até que atinja a perfeição. Ok? Nossa verdadeira essência é espiritual. Nós não somos corpos físicos com um espírito. Não. Nós somos seres espirituais utilizando um corpo material, né, temporariamente. Para quê? Para a formação e para o melhoramento e para o aprimoramento de nossa consciência como seres espirituais, até que nós cheguemos à perfeição. O nosso corpo físico é uma vestimenta, é uma roupa, né, que nós abandonamos quando morremos. Em 1 Coríntios 15, 44, lá o apóstolo Paulo diz isso: se há corpos físicos, há também corpos espirituais. Então você pode consultar lá, e ele deixa bem claro isso, né, que o corpo físico deixa de existir e volta a pessoa à existência após a morte em um corpo espiritual. Deus nos deu o livre arbítrio, que é a liberdade para escolher o nosso destino. Podemos nos aperfeiçoar mais ou menos rápido, a depender de nossas escolhas. E sempre que nós sucumbimos, né, a um problema, a uma tendência má, nós temos a oportunidade de recomeçar. E isso é o que nós chamamos das sucessivas reencarnações. Deus também criou leis, muitas leis. Todas elas regem o universo e regem também a vida do homem. Essas leis nos regulam. A observância ou não dessas leis é o que constitui o pecado. Então não é aquilo que é herdado de Adão e Eva, não. É a observância ou a inobservância das leis de Deus que constitui o pecado. Se nós usarmos o nosso livre-arbítrio para agir de acordo com as leis de Deus, nós teremos então o progresso. Mas também, se nós usarmos o mesmo livre-arbítrio para agir em desacordo com as leis de Deus, nós teremos então o atraso, ou seja, nós teremos o pecado, aquele que nos impede de progredir. Assim, nós podemos definir o pecado não como sendo uma característica que é herdada por nós, mas sim como a violação das leis de Deus para fazer, para fazer o que é certo. E essa violação pode ocorrer ou por falta de conhecimento ou por desobediência. Enxergando as coisas dessa maneira, nós começamos então a transferir a responsabilidade pelo nosso progresso espiritual ou pelo nosso atraso espiritual, não para um pecado herdado, né, de Adão e Eva, ou para alguma coisa que seja estimulada por um Satanás, o diabo, mas sim para nós mesmos. Nós passamos então a entender que nós é que somos o centro de tudo. Assim, nós mesmos somos os únicos responsáveis pelas nossas faltas, pelos nossos erros, pelas nossas mazelas. Também somos responsáveis pelos nossos acertos, pelas nossas proezas e pelo nosso bem-estar espiritual, físico e moral.
A crença de que somos nós mesmos os únicos responsáveis pelo nosso progresso e pelos nossos sucessos ou pelo nosso atraso, é o que nós podemos chamar de autorresponsabilidade espiritual, né? Que é o tema desse vídeo, né? Então, a autorresponsabilidade espiritual é isso, é quando você se responsabiliza, quando você é o único responsável pelo seu atraso ou pelo seu progresso. É a convicção de que nós devemos, nós mesmos, assumir o controle de nossas vidas, evitando o que é errado e praticando aquilo que é certo. Muitos que estão na organização só obedecem aquilo que dizem ser ordens de Deus lá, com medo das punições, né, dos anciãos da organização, ou dos pastores, né, das outras igrejas. Quando nós consideramos nós mesmos o centro de nossa espiritualidade, o centro de nossa religião, nós passamos a entender a verdade, que seria o quê? Que essa verdade, ela não está em nenhum livro, ela não está em nenhuma coisa externa a nós. Ao contrário, ela está dentro de nós. E é por acessar essa verdade, acessar esse conhecimento, que nós passamos então a progredir. Devemos, pois, conhecer a nós mesmos o tanto quanto possível, para poder entender a nossa natureza espiritual, nossas necessidades, nossos desejos, nossas virtudes, nossas más tendências, para assim começarmos então a tratar cada uma dessas coisas adequadamente. Assim, a autorresponsabilidade espiritual nos incentiva a olhar para nós, a enxergar nós mesmos, como diz Jesus, né? Primeiro tira o argueiro do teu olho, para poder enxergar o cisco no olho do teu irmão. Então nós passamos então por um processo, né? Começamos então a passar por um processo de revolução interna, né? De reforma íntima. E assim nós passamos então a progredir, não só agora, mas como espíritos no futuro. Portanto, se você deseja ter uma vida plena, é necessário livrar-se desses arquétipos religiosos que retiram de você a responsabilidade pelos seus atos e o controle de sua vida e transfere essas coisas para um dito pecado original ou para uma criatura perversa que tenta você o tempo todo. Só quando a gente começa a entender essa autorresponsabilidade é que nós começamos então a evoluir espiritualmente e a nos aproximarmos de Deus. É claro que eu não tirei essas conclusões apenas lendo a Bíblia, porque não tem como um livro, né, que parou de ser escrito há mais de 2000 anos ter todas as respostas para as nossas questões atuais, para as perguntas internas do ser humano. Não. Eu consultei outras fontes. Eu já me livrei do dogma, que talvez alguns de vocês ainda tenham, de que a Bíblia é a única palavra de Deus, né? Não existe isso para mim. A palavra de Deus, ela está disponível em todo lugar. Nós mesmos temos condições de ouvir a palavra de Deus porque ela está escrita na nossa consciência. Então, não é só a Bíblia, né? Não está lá todo o conhecimento. Além disso, ela passou por muitas traduções e pode ter alguns problemas, né, de entendimento. Em minha opinião, se você ficar só na Bíblia, o que vai acontecer é que você não vai passar das interpretações tradicionais, que fala de trindade, de inferno de fogo, de unicidade de existência, dúvida se existe ou não espírito. Então você vai ficar naquela mesmice. Agora, se você evoluir, abrir a sua consciência e permitir outros estudos, aí sim você vai começar a entender mais. Há muitos estudos científicos sobre o assunto, né, sobre a questão da imortalidade da alma e também da reencarnação. Eu cito aqui, por exemplo, o Dr. Ian Stevenson, que fez um estudo de 20 casos de reencarnação. Vou deixar o link desses estudos aí, né, na descrição do vídeo. E existem também documentários, né, que falam sobre o assunto. Alguns deles são muito interessantes, né, falam sobre a emancipação da alma, sobre a saída do corpo. Então, são assuntos interessantes, que eu gostaria de incentivar você a ler. Assim eu termino, né, a minha exposição de hoje. Espero que essas ideias tenham ajudado você de alguma forma. Se você não concorda com tudo bem, né, apenas medite, né, e cada um tem o direito, né, de escolher o seu caminho espiritual. E eu estou aqui com o objetivo de ajudar e não de atrapalhar. Então, que você seja feliz, que você tenha uma boa semana, que você tenha paz, que você tenha tranquilidade na sua família. Um abraço e fique com Deus e até o próximo vídeo. Muito obrigado.